Salmo 54. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com o teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom, pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então nós frequentamos uma faculdade para aprendermos. Nós somos seres mutáveis e desde criança estamos aprendendo. Nascemos na ignorância, sem ter conhecimento de absolutamente nada. E tudo que nós sabemos foi por meio da aprendizagem. Penso eu que nós, como igreja, nós devemos pararmos de fazermos aquilo que não é para nós fazermos. Porque a gente frequenta alguns ambientes, alguns lugares, onde cultos são apresentados a Deus, mas parece que o culto não está centralizado na pessoa de Deus, mas centralizado na pessoa do homem. E isso se tornou um espetáculo, um show, se tornou apresentação. E, amados, Salomão, em toda a sua sabedoria, ele declarou que tudo é vaidade. E no final das contas, um dos maiores monstros que nós devemos vencer é o nosso próprio orgulho. Porque eu lido com esses monstros todos os dias. E afinal de contas, muitas vezes somos vencidos, ou na maioria das vezes somos vencidos, por esse monstro que se chama orgulho e que transmite a vaidade, a soberba, a arrogância. Só que nós, como igreja, amados, penso eu que nós devemos termos um novo entendimento daquilo que realmente Deus deseja de nós. Deus deseja de nós. E nesse sentido, nós, pastores, ou quem ensina, professores, mestres, são estes que têm a missão de passar orientações de como que deve ser a coisa neste mundo caótico que nós vivemos. Porque os embates, amados, sempre houveram desde o princípio do mundo. E por causa do quê? Exatamente por causa da vaidade. Olha, gente, Eva, ela foi tentada ali naquilo que o próprio diabo foi tentado em outro contexto. Se nós lermos aí os profetas Isaías, Ezequiel, que nos revelaram acerca daquele querubim ungido que foi criado por Deus e cheio de beleza e formosura e com dons e talentos, ele quis ser semelhante ao Altíssimo e devido a isso ele foi recompensado segundo a vaidade do seu coração, do próprio diabo. Ele está ali agindo neste mundo e tirando a virtude daquilo que é maravilhoso, daquilo que tem como missão salvar o homem, que é a palavra de
Deus quer que nós sejamos abençoados, mas o diabo não quer isso. E como que ele vai lutar conosco? Através dos seus ardis, através da sutileza, através da astúcia, através do engano. E ali, no jardim, ele tentou Eva na soberba da vida. Olha, no dia que você comer desse fruto, você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. E a palavra diz lá que a serpente, ela era a mais astuta dos animais, porque o diabo estava ali, agindo por meio dela. E o diabo não parou de agir. E ele fica aí promovendo guerra de vaidades, onde um quer ser mais importante do que o outro, onde um quer aparecer mais do que o outro, onde um quer fazer e acontecer mais do que o outro. E as pessoas estão corrompidas. E Jesus veio a este mundo exatamente para vencer tudo isso, para nós mesmos, para que nós sejamos bem-aventurados de fato. Não foi à toa que Jesus declarou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não foi à toa. E nós, como igreja, devemos meditarmos naquilo que realmente tem valor, naquilo que realmente é importante para a nossa edificação pessoal, para a nossa edificação como homens, mulheres, chamados, escolhidos por Deus. Voltemos lá na primeira família. Eva desobedeceu, Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo, já tiveram Caim e Abel, e já houve lá uma guerra de vaidades entre Caim e Abel, onde Abel, com singeleza e amor e devoção, ofereceu algo especial para Deus. E aí o Caim, com toda a malignidade, não ofereceu algo condizente àquilo que Abel ofereceu, e vindo a isso, matou seu próprio irmão. Que coisa horrível, que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa. Um teatro de horrores ali na antiguidade, de uma família desfacelada pelo assassinato, pela morte. Nós nunca paramos para conversarmos sobre isso. Como ficou o coração de Adão e Eva mediante aquele caso em que um filho assassinou por causa das vaidades? E olha, fazendo isso diante de Deus. E será que hoje, amados, nós não estamos vivendo os mesmos pecados? Não querendo se apresentar mais, para ser mais notado por Deus, ou talvez pelos homens? Gente, é triste a situação da igreja hoje em dia. Eu, sinceramente, tem vezes que eu fico muito chateado com tudo aquilo que eu tenho visto. E olha que eu não sou o mais humilde de todos, eu não sou. Porque eu sei que onde eu preciso melhorar, e talvez essa palavra minha aqui nesta manhã seja uma palavra vaidosa. Só que eu quero, com toda a força do meu coração, viver aquilo que eu entendo da palavra, com toda a força do meu coração. E Deus sabe disso. E eu falando no microfone para os irmãos que aqui estão, não importa o número, não importa o coração de quem está recebendo, não importa Deus quem está aqui ouvindo isso também. Gente, eu não posso ser hipócrita, porque olhando para aquilo que Jesus mais combateu nos homens, foi exatamente a hipocrisia. Uma pessoa pensar que é e não é, uma pessoa achar que é e não é. Então eu não posso vir aqui pensando, não, eu sou.
ou achando eu sou, e eu tenho o direito, e eu tenho, eu tenho a chance, a oportunidade de tentar convencer um povo da terceira igreja acerca daquilo que eu penso ser a verdade. Mas eu não estou falando com relação à minha palavra, porque a minha palavra não salva ninguém. O que salva os homens é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus foi corrompida. Deus falou assim: certamente morrereis. O diabo entrou em ação e declarou: certamente não morrereis. E o embate está acontecendo desde os primórdios, desde o princípio. Mas eu, como pastor, eu tenho um dever de vir diante de uma igreja e tentar tirar o povo de cima do muro, e tentar tirar o povo do meio dessa vaidade terrível que afunda o homem cada vez mais. E penso eu que foi por isso que Jesus declarou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque o tempo todo Jesus está passando lições acerca de humildade. Quem não se fizer como uma criança daquela, não entrará, porque a criança é pura, a criança é inocente, a criança não tem pecado, não tem vaidade. Algumas até têm. Eu conheço algumas crianças soberbas, mas por culpa de quem? Dos pais que não ensinam, negligência dos pais. Só que a criança, ainda assim, sendo soberba, ela está agindo de inocência. Só que é inadmissível um adulto ser soberbo e ser levado pelo orgulho, porque, gente, a soberba precede a ruína, disse o sábio. E a altivez de espírito a queda. Será que nós pulamos esses versículos que dizem assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Será que nós pulamos esses versículos onde Jesus falou: aquele que quiser ser maior, seja o que serve? Será que nós estamos vivendo de fato esses versículos? Não vou demorar muito na palavra, quero ver se encerro 10 horas, certo? Porque esse foi o acordo, esse foi o trato. Oração das 8 às 9, depois palavra das 9 às 10. Estou partindo já para uma segunda parte dessa palavra. Gente, Davi foi chamado para ser um verdadeiro adorador, foi chamado para ser um pastor, foi chamado para ser um rei, foi chamado principalmente para ser um servo de Deus. Nós vemos que Davi, esses dias eu mandei no grupo lá uma mensagem acerca da vocação pastoral, e eu trato ali, eu estava assistindo, dessa vez não foi para eu dormir, porque quando eu estou sem sono, às vezes eu coloco uma pregação minha, daí durmo na hora. Dessa vez não foi para eu dormir, foi para prestar atenção mesmo. E eu estava falando ali de inimigos de Davi, opositores, adversários. E olha, gente, não foram poucos os inimigos de Davi, desde a sua adolescência, juventude. O homem ali, em favor das suas ovelhas, teve que matar um ancião. Simbolicamente, nós estamos fazendo isso todos os dias. Teve que, por causa do exército que estava ali, covardemente postado até Saul, que era o grandão deles, e se achava tal, estava amedrontado diante de Golias. Mas Davi, franzino, talvez a minha altura, 1,80,
discernimento de Deus, teve uma revelação de que poderia vencer aquele gigante com a força de Deus. Tinha este circunciso para enfrentar o exército de Deus vivo. E Davi foi vencendo os opositores. Eliabe se levantou contra ele por inveja. Eu tenho certeza disso, isso é teologia minha, que Eliabe se levantou contra ele porque teve inveja. Agora, nós estamos livres da inveja como igreja do Senhor? Não, pastor, isso é uma coisa que jamais passou no meu coração. Inveja pode ser entendida para uma invejinha santa, uma inveja branca, não que custe a vida de alguém, mas uma inveja assim, saudável. Porque quando eu vejo a pessoa bem, eu vou lutar para estar bem. É esse tipo de inveja que eu sinto. Ou quando eu vejo que uma pessoa lá adquiriu um imóvel, um carro bonito, eu tenho inveja, mas aí aquela inveja me move para que eu possa me esforçar para adquirir também e trabalhar com mais esforço, com mais afinco. Eu sinto esse tipo de inveja. Não dá, gente. Isso não existe. Porque o sábio do Novo Testamento, Tiago, ele colocou lá que a inveja é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Mas agora, cá entre nós, os que aqui estão, quem está livre da maldita inveja? Quem está livre? Não estamos. E precisamos, amados, pedimos a graça de Deus em relação a isso. Não estamos livres disso. Jesus falou aos discípulos mais chegados: vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até quando nós vamos, amados, ter a plena consciência e entendimento que nós estamos lidando com uma carne fraca? Podemos ser crentes, podemos ser evangélicos, podemos ser protestantes, podemos ser reformados, podemos estarmos todos os cultos na igreja, termos uma baita vida devocional, mas mesmo assim a carne continua sendo fraca. O espírito está pronto, mas a carne continua sendo fraca. E temos que administrar isso mediante a este mundo de vaidades. E Davi venceu o Eliabe ali de alguma maneira, porque o Eliabe usou de palavras feridas. Ele foi o primeiro a se apresentar diante de Samuel, e o Samuel, tendo uma visão, um raciocínio lógico e humano, ele declarou: certamente estou diante do ungido do Senhor. Mas não estava. Por quê? Porque foi levado por aparências. Muitas vezes nós somos levados por aparências. Samuel, profeta, juiz, homem de Deus, escolhido de Deus, olhou para o Eliabe e pensou: olha, glória a Deus, estou diante de um ungido que não estava. Teve uma percepção humana. Mas Deus, quem Deus tinha para aquele chamar para suceder Saul? Era Davi. Aí o Eliabe se sentindo rejeitado, vendo outros sendo escolhido, né, Wagner? Criou uma implicância talvez com o irmão, visto que talvez o Davi já fosse aquele rejeitado, porque nem na presença dos irmãos ele estava. Estavam os 7 caboclos lá dentro de casa, e quem estava trabalhando era só o Davizinho, pastoreando as ovelhas do seu pai, porque quem estava junto com os outros irmãos dentro da casa? Talvez já fosse o rejeitado da turma, talvez já fosse o invejado da turma. Aí foi o escolhido, porque Deus, por seu beneplácito, ele tem essas escolhas. E ele faz assim, porque ele é soberano. E escolheu Davi. Aí eu ia, eu não fui, Davi
Mas agora, gente, quem está livre no sentimento desse? Aí quando Davi chegou lá na guerra, o Eliabe estava lá. O Eliabe abriu a boca e as palavras foram terríveis. Bem sei da tua maneira, o que você veio fazer aqui, menino? Onde deixaste aquelas poucas ovelhas? Que palavras ruins, de irmão para irmão. Qual lição que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender a lição de Davi, que ouviu por aqui e soltou por aqui. Não levou em muita consideração. Eu acho que nós, como irmãos ou crentes em Jesus, amados, muitas vezes nós somos levados por tão poucas palavras, não é verdade? Alguém fala uma vírgula para nós e nós fazemos desta vírgula um espetáculo. Alguém fala um ponto para nós e nós crescemos aquele negócio e se torna uma fantástica monstruosidade. Não dá. Não dá. O Davi, a gente não ouviu o Iabe, quase nem respondeu o Iabe. E muitas vezes nós vamos ter que vencer gigantes dessa maneira. Porque qual era o alvo de Davi? Não era o Iabe. O alvo de Davi era o Golias. Aí o Eliabe se manifestou para desvirtuar. Gente, Davi foi vencendo. Venceu Saul sem matar Saul, porque era ungido, era líder. Quantas pessoas vão pagar um preço muito alto e se levantarem contra lideranças, sendo que a Bíblia, por nenhum momento, ela exorta, ou ensina, ou testifica que mesmo que seu líder for um líder ruim, tem que se levantar contra ele. Não. 1 Timóteo 2, Paulo ensinou Timóteo que se façam orações, pregações, súplicas por todos os homens, inclusive por aqueles que estão em eminentes líderes, aqueles que estão em posições de autoridade, devem ser alvos de oração. Davi, o que ele fez? De Saul e fugiu. Certa vez, Doeg se apresentou como inimigo de Saul, porque era chefe dos pastores de Saul. Doeg, o nome desse cidadão. Davi faz menção dele no Salmo 52. Doeg, guarda esse nome. E o Doeg, como chefe dos pastores de Saul, sabendo que Davi tinha ido até a presença de Ahimelech, ou Aquiles, Doeg foi até Saul e disse assim: eu sei que Davi está. Aí se pode juntar aí a tropa e ir atrás dele, porque a coisa vai ficar fácil para você matar Doeg. E gente, se posicionou assim para prejudicar Davi. Agora eu me pergunto qual foi o final. Nesse Salmo 54 aqui, gente, inclusive esse do Doeg, Saul, ele não recebeu a mesma informação daqueles sacerdotes, 85 sacerdotes, e desejou a morte daqueles homens de Deus. Ninguém tinha coragem de matar os sacerdotes. Quem se apresentou para matar os sacerdotes? Doeg. Além de cagueta, matou 85 sacerdotes do Senhor. Agora eu pergunto para mim e para você, qual foi o final desse cidadão? Nesse Salmo 54 aqui, Davi está fazendo menção do povo de Zife.
os zíferos, que tiveram a mesma iniciativa ali do Éden, se levantaram contra Davi, entregando Davi para Saul. Mas Davi, o que Davi faz? Davi vai até Deus. E olha, gente, nós lendo os Salmos, nós percebemos que Davi, como teve muitos adversários, o tempo todo está fazendo menção disso. E Davi era rei, era guerreiro, matou muitos adversários. Matou. Só que nós, no contexto da igreja, é agora que eu vou para a parte final e entro onde eu quero chegar. Devemos agir da mesma maneira. Como nós lemos, por exemplo, o Salmo 54. Davi diz assim, nos versos 4 e 5: Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Lendo este verso deste salmo, será que nós, como igreja, nós devemos ter a mesma motivação? E pensarmos assim, que as tramas perversas dos nossos inimigos se voltem contra eles? E pedirmos a destruição deles? E Davi pôs aqui como prometeste. Será que assim tem que ser o nosso procedimento? É por isso que eu digo a nós que muitos de nós, infelizmente, estamos perecendo por falta de conhecimento ou por rejeitar o conhecimento. Por quê? Quando Paulo introduz aqui, ensinando Tito, certo? Que Paulo foi instrutor de Tito, aí que eu penso que o dever pastoral é ensinar, trazer palavra. Não adianta o pastor, ou o mestre, ou o instrutor se omitir disso, porque aí a igreja se torna só um palco de atrações, de shows mirabolantes, com fogos de artifícios, e que se torna só exposição de vaidade. É inadmissível ser igreja do Senhor, onde os homens estão ali se apresentando aos homens, e está faltando orientação, onde está faltando uma resolução, onde que os homens venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, segundo Paulo colocou a Timóteo, segundo a piedade, porque nós fomos chamados para ter uma vida piedosa. Davi, quando pediu o tratamento de Deus com os seus inimigos, para os seus inimigos, isso não isentava ele da piedade. Até porque, se pessoas não se levantassem contra ele, ele não era um tirano, ele não era um malfeitor, ele era um servo de Deus. Mas de alguma forma ele tinha que se defender, porque as pessoas estavam lhe perseguindo ao fim de matá-lo. Já começou com Saul. E foram se manifestando, e ele era o rei, ele era o alvo, e as pessoas foram se apresentando para se opor, até mesmo para tirar-lhe a vida, e ele tinha que se defender de alguma maneira. Mas nós, como contexto de igreja, nós precisamos, nós recebermos as informações coerentes e adequadas e condizentes ao pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, segundo Paulo falou para Tito. Abre aí em Tito. E eu encerro bem um texto aqui que me impactou ontem, quando eu li ele, que está no capítulo 3. Eu só dou uma lida, um comentário por cima e já encerro. Tito 3. Paulo diz assim, ele está ensinando Tito. Paulo com ele não tinha meia conversa, não tinha essa coisa de vaidade com ele. Paulo era seriedade. No entanto, encerrou seus dias, amados, numa prisão
onde ele iria perder a cabeça, porque ele cumpriu o chamado que ele recebeu de Deus com seriedade, com plenitude, sem mirabolâncias. Não, mas no sentido de pregar a verdade que liberta os homens dos homens mesmos. Porque eu preciso ser liberto de mim mesmo. Eu preciso matar os meus próprios monstros. E eu estou nesta guerra contra mim mesmo, na maioria das vezes. Tem que ser esta a minha guerra. Tem que ser essa. Uma guerra pessoal. Onde eu venho me administrar da melhor maneira diante de todos os contextos, diante de todos os adversários, diante de todos aqueles que se opõem. Não é questão do outro se administrar, é questão de eu que administrar em relação à conduta do outro. Meu coração. E aí, eu vou perceber se realmente eu sou um servo de Deus, segundo o querer e a motivação do meu coração. E é nesse contexto que nós, como igreja, muitas vezes estamos errando. Porque, olha o que Paulo diz aqui: lembre a todos que se sujeitam ao governo e às autoridades. Deixa eu ler de novo. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é. Sempre prontos a fazer o que é. O que está na sequência aí? Fazer o que é bom. Fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém. Os efeitos caluniaram. Caluniaram não. Caguetada. Fizeram fofoca. Sabe que existe fofoca ainda na igreja evangélica? O que vocês acham? Existe fofoca no meio da igreja? Esse tipo de coisa ainda existe no nosso meio? Será? Meu Deus do céu! Agora, você pode colocar a mão no teu peito e dizer: eu sou fofoqueiro, para a glória de Deus. Eu sou o X9. Gente, não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Gente, até que ponto nós levamos em consideração o texto desse? Continua. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Essa sequência aqui me deixou triste. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Será que isso deixou de acontecer? Na opinião de vocês, será que isso deixou de acontecer? Porque só no passado nós éramos cheios de maldade e odiávamos uns aos outros. Será que isso deixou de acontecer? Não, pastor, eu posso dizer, olha, com firmeza, eu amo todos. Cá entre nós, você consegue fazer esta consideração hoje? E pensar e dizer: eu amo todos. Será? Porque lá no passado nós éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Só que Paulo continua: quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ou seja, todos nós somos alvos de Deus, não porque nós somos justos ou fazemos ou deixamos de fazer, mas por quem Deus é, por sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente
derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Quando que eu posso ter essa esperança de herdar a vida eterna? Quando essa questão de maldade, de inveja e de ódio verdadeiramente não fizer mais parte da minha vida. Porque aí realmente eu recebi a graça e a misericórdia de Deus, não por justiça própria, mas por bondade dele. E eu tento ao máximo viver neste caminho. E quando eu olho para os textos onde eu devo amar os inimigos, onde eu devo orar pelos inimigos, onde eu devo agir não por quem os inimigos são, mas por quem eu sou em Cristo, aí eu vou ter uma desconfiança de quem realmente eu sou em Deus. Porque se o ódio ainda prevalece, se a maldade ainda prevalece, eu ainda continuo falando mal dos outros, criticando destrutivamente os outros, intentando o mal dos outros, gente, inferno. Tem, se Deus chegar hoje e exercer o juízo, é inferno. É inferno. Porque, mas, segundo tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, como que pode uma pessoa ímpia, cheia de malignidade no coração, ir para o céu? No dia do acerto de contas, no dia do juízo. Agora, Paulo falou assim, acompanhe comigo. Do 8 ao 10. Pode ficar em pé para dar a impressão que está encerrando. Tito 3, do 8 ao 10. Diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança. Olha a palavra de Paulo a Tito. O que ele está fazendo? Ele está ensinando. Ele está ensinando. E Tito tinha o dever também de ensinar. Então, essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Gente, vocês que aqui estão nesta manhã, neste dia, que dia que é hoje? 8 de junho de 2020. Se porventura algum dia eu já não esteja aqui, quer seja por Deus ter me levado a outro lugar, a outra igreja, a outro ministério, e alguém pensou que assim seja, ou de repente a morte, né? Lembre-se sempre, eu sempre vou pregar o amor, que sempre eu vou pregar a nós fazermos diferença em relação aos adversários. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E se eu estiver falando nesse sentido, que Deus me perdoe. Deus me perdoe. Porque, amados, olha essa palavra de Paulo a Tito. Essa é uma afirmação digna de confiança. Quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Se dediquem a fazer o bem. Você pode colocar a mão no seu coração e repetir comigo: eu quero me dedicar a fazer o bem. Eu quero me dedicar a fazer o bem. Eu quero me dedicar a fazer o bem. Esse é o meu dever. Eu sou servo de Deus. Eu sou imitador de Cristo. Paulo falou lá em Efésios 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Amém. Será que eu estou andando em amor? Porque lá, em outros tempos, eu andava segundo a malquerência,
odiava com facilidade, mas agora eu, como nova criatura, dizendo ser cheio do Espírito Santo, mas as minhas atitudes e palavras ainda são diferentes daquilo que está escrito, e são caluniadoras, e são invejosas, e são difamadoras, e são destrutivas. Até que ponto aí eu sou uma nova criatura? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Aí Paulo encerra dizendo assim: não se envolvam em discussões sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas sobre a obediência a leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Olha, gente, versículo 10, muito pertinente para nós como igreja hoje. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Não se relacione mais com eles, mas isso não é uma indicação que eu não devo amá-los e tratá-los com respeito, porque cada um faz uma cova para si mesmo. A minha atitude, eu posso nem se relacionar com aqueles que de repente estão desejando meu mal, mas não deixem de ser foco do meu amor, da minha oração, da minha consideração e do meu respeito. Amém ou não, gente? Amém. Entrou no entendimento essa palavra? Amém. Jamais eu devo orar como Davi. O Senhor prometeste que iria destruir os meus inimigos, destrói-os. Se aquele está falando mal de mim, hoje mesmo o Senhor corta o pescoço desse miserável. Essa tem que ser. Não. Hoje o contexto é diferente. Hajamos pelo Espírito Santo que nos foi dado como novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos fazer uma oração para nós. Agradeço a atenção de vocês nesta manhã, que Deus nos dê graça sobre graça. Amém. Aleluia. Louvado e exaltado.